Olá, bem-vindos a todos aqui ao nosso canal, o canal Dantas pelo Mundo. E o tema do nosso vídeo de hoje vai ser sobre Magdala. Então este lugar, chamado Magdala, é na realidade um parque arqueológico recentemente descoberto e que fica mesmo junto ao lago da Galileia. E fica no meio do caminho entre aquilo que era a vila de Cafarnaum e hoje temos a cidade de Tiberíades. E portanto, muito provavelmente, um local por onde Jesus passou. Mas primeiro eu vou explicar como é que a gente sem querer descobriu este espaço. Houve um ano que nós fomos à Terra Santa com um grupo muito pequeno, seriam umas 12 pessoas, e em vez de um autocarro nós alugámos uma carrinha e andámos a passear ali um dia junto ao lago e visitámos vários locais, só que, como era pouca gente, nós despachámos um bocadinho mais e no final do dia, antes de irmos para o hotel, o próprio motorista é que propôs que nós visitássemos aquele espaço. E ele disse, olha, há uma descoberta nova que fizeram, é uma coisa muito recente, praticamente os grupos não vão lá, e se vocês quiserem, eu posso passar por lá. E então nós fomos, na realidade encontramos tudo cheio de arame, percebemos que havia um edifício que estava a ser construído enorme, mas não nos apercebemos imediatamente o que é que estava ali. Entramos, não havia ninguém, e apenas uma senhora nos indicou que podíamos entrar à vontade, visitar, e que ao fundo então tínhamos uma igreja. E assim fizemos, nós fomos caminhando, percebemos que era um espaço que estava em escavação, que estavam a levantar digamos, a terra para descobrir o que estava ali por baixo, e na realidade quando chegámos ao final, tinha uma igreja construída, e quando nós entramos, foi na realidade uma das maiores surpresas que eu até hoje tive na Terra Santa. Na realidade, quando nós entramos dentro daquela igreja, logo no início tem um hall e ela é construída em vários pilares e cada um dos pilares tem o nome de uma mulher importante na história da Bíblia. E na realidade todo aquele espaço é dedicado às mulheres da Bíblia. Depois desse hall nós conseguimos entrar numa igreja e foi tal a surpresa que desde esse ano nós nunca mais deixámos de pensar que era impossível visitar o lago da Galileia sem pisar aquela igreja. Portanto, ela está virada para o lago, ela não tem a parede do fundo, tem apenas um vidro, tem, digamos, um laguinho, ou uma espécie de fonte de água onde os pássaros pousam. O altar está construído em forma de uma barca. E nós ficamos claramente com a sensação de que não estamos dentro de uma igreja, mas parece que estamos ao ar livre, a olhar para o lago e a ver alguém, Jesus, a falar connosco, se estivermos ali numa celebração. Portanto, é um espaço lindíssimo de se visitar. Depois, aquilo tem vários níveis, nós descemos a um nível inferior, em que eles mantiveram o chão antigo, das descobertas arqueológicas, mas fizeram também um espaço de recolhimento, uma espécie de uma capela, e que tem uma imagem que é de uma coisa de tirar a respiração. A gente entra e imediatamente percebe a mensagem que está naquela imagem, que é, apenas vemos um pé com uma luz e uma mão a tocar no pé. E faz-nos lembrar aquela famosa passagem em que uma senhora que estava doente pensou que se conseguisse tocar em Jesus, ficava curada. E na realidade ela fez isso e Jesus, quando sente essa força, pergunta quem é que me está a tocar.
E os apóstolos dizem, mas ó Senhor, está aqui tanta gente no meio de ti, todos te querem tocar, todos te tocam e agora tu perguntas isso? E Jesus diz, não, houve alguém que me tocou. Então essa senhora apresenta-se e diz que foi ela, e Jesus diz-lhe, pela tua fé, pela tua coragem, estás curada. E aquela imagem que está naquela igreja que nos mostra é a força desse momento. Apenas um pé, uma mão e uma luz. É evidente que a seguir nós visitámos aquele espaço arqueológico, mas eu sou muito honesto, da primeira vez não havia ninguém para explicar e nós não percebemos bem o que aquilo era. Mas gostámos tanto daquela igreja que no ano seguinte pedimos ao guia para visitar, digamos, aquele espaço, e até nem estava previsto no programa. O guia, na realidade, fez, digamos, cumpriu essa promessa e nós entramos e então ele explicou-nos o que é que tinham descoberto. Portanto, descobriram uma vila que dava pelo nome de Magdala, havia, digamos, mais ao norte, a vila de Migdala, e eles então conseguiram compreender que durante um período as pessoas habitaram junto ao lago, mas como é uma zona com bastantes terremotos, digamos, a cidade foi praticamente destruída, abandonada, e então eles foram habitar um bocadinho mais para cima. Estamos a falar de 1 quilómetro e meio de distância. E ficaram aqueles restos. O mais interessante ali que descobriram foi, digamos, ainda uma sinagoga. E o interessante de todo aquele espaço é que praticamente ele ficou enterrado e esquecido no tempo. Toda a gente pensava que Magdala ou Migdala ficava mais acima. E não, no tempo de Jesus era naquele espaço que nós visitámos. É importante dizer, no meio disto tudo, que a palavra Magdala vem do hebraico e significa torre de peixe. Portanto, é isso que significa, ou seja, as pessoas apanhavam o peixe, tinha ali uma espécie de torre que fazia de mercado e as pessoas ali depositavam os peixes e tentavam vender e ganhar a sua vida. Está bem? E normalmente depois de visitarmos esse espaço, há outro espaço ao lado, que eu já falei, que é Migdala, e que nós também vamos lá. E o que é que acontece aí? Temos normalmente a entrada para o barco em que fazemos um percurso pelo lago da Galileia. É um porto, hoje moderno, está transformado também num espaço museológico, porque foi exatamente ali em Migdala que eles descobriram uma barca do tempo de Jesus. E, digamos, transformaram aquilo em museu, porque foi um processo que demorou muitos anos para eles conseguirem tirar aquela barca sem a destruir, porque, obviamente, a madeira estava bastante apodrecida. Então eles aplicaram uma técnica, que é como uma espécie de esponja, encher todo o barco à volta de um produto químico, para o conseguir retirar da água inteirinho, sem o estragar. E, portanto, nós ao entrarmos nesse porto, apreciamos esse museu que fala dessa técnica e dessa forma que eles procuram fazer descobertas dentro do lago da Galileia. Mas aquilo é só 5, 10 minutos a passar e a ver, e depois entramos numa barca e vamos dar um passeio pelo lago da Galileia. E esse é normalmente um dos momentos mais bonitos para os grupos que visitam a Terra Santa. O que é que na prática acontece? Quando entramos, imediatamente içam a bandeira do país, do grupo que está a entrar no barco. Se formos nós, é a bandeira de Portugal, e eles têm lá um sistema de som e põem o hino de cada país a cantar ou a tocar. E então as pessoas concentram-se ali no momento de orgulho nacional e cantamos o hino no meio do lago com toda a energia. Depois existe normalmente um momento de reflexão, lê-se uma passagem do Novo Testamento sobre algum acontecimento que aconteceu com Jesus e os apóstolos ali no lago da Galileia, e depois de uma reflexão há, digamos, uma espécie de brincadeira. O barco vai andando pelo meio do lago, põe músicas, algumas de mensagem, outras para a gente recordar o nosso país, são músicas em português, até põe o malhão malhão, se for preciso, e o pessoal está ali durante 15, 20 minutos, divertidíssimo, a dançar, a cantar, a rir, no fundo, a construir ali um laço de amizade
entre todas as pessoas que estão a visitar aquela terra. Escusado será dizer que as músicas mais tocadas são as músicas do Padre Zezinho, Tu, que nas margens do lago e outras que nos fazem recordar também um bocadinho a nossa catequese e os momentos em que andamos a iniciar o nosso percurso na Igreja. Para mim é normalmente uma forma de recordar também esses momentos. E ali, num sítio muito especial. E por fim, terminamos o passeio. Normalmente às vezes volta outra vez ao Porto de Migdala, outras vezes vai até à Vila de Tiberíades e, digamos, é um passeio mais ou menos de 1 hora em que a gente aprecia quer a calma, quer a tranquilidade, quer a própria vida que ainda hoje se faz naquele lago da Galileia. E olha, para fazer uma pequena reflexão sobre isto, só dizer que fazer a experiência deste caminho sobre o lago da Galileia nesta barca, no fundo é apalparmos um bocadinho os elementos que o próprio Jesus usou para transmitir a sua mensagem. Todos nós nos lembramos da pesca milagrosa, agora vão deixar de ser pescadores de peixes, passam a ser pescadores de homens, é esse o desafio que Jesus faz aos apóstolos. E também lembramos-nos da tempestade, não é? No mar, todos cheios de medo e ele a dormir, e ele diz: homens de pouca fé, porque é que vocês não acreditam? E acalma o mar, acalma os ventos, e eles ficam a pensar: mas afinal, que homem é este? E no fundo o que Jesus nos transmite é terem calma, terem fé, terem confiança, mesmo que venham as dificuldades, mesmo que venham as tempestades, mesmo que eles venham a ser perseguidos, eu estarei aqui e vocês têm que acreditar nesta mensagem e espalhá-la sem medo às pessoas pelo mundo inteiro. E essa é a reflexão mais importante deste vídeo, quer de Magdala, quer da experiência de andar 1 hora no barco da Galileia. Está bem? E bom, eu espero que tenham gostado. Nós vamos ver-nos daqui a uns dias, está bom? E já sabem o que eu vos peço: subscrevam o canal, carreguem lá no sininho para saberem quando é que os vídeos vão sair e até lá, tudo de bom para vocês!